A parte técnica, pessoal, é concluída de uma maneira bem objetiva. Muita coisa a gente poderia passar uma hora só falando de certos pontos, por exemplo, de débito e crédito, enfim, mas já é 4 horas, a gente programou para 1 hora. Eu vou passar basicamente um plano de ação aqui muito básico, do que é o dever de casa mínimo que os produtores rurais precisam fazer para não se surpreender em 2027. Imediatamente, né? Então, aqui está setembro, outubro, mas já pode começar imediatamente. Fazer o levantamento da minha matriz de receitas, quanto que é produção rural, quanto que é o soja próprio, quanto que é não sei o quê, quanto que é a minha integração, quanto que eu tive lá de receitas nas empresas rurais da família. Isso tudo tem que estar levantado para lá em outubro, dezembro, primeiro saber, passei de 3.600, já tô no regime, já sou contribuinte. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um contador que saiba fazer, eu tenho que ter um sistema de emissão de nota, eu tenho que estar acertado tais roteiros, vou ter que ter um controle financeiro melhor. Tudo isso, se deixar para correr atrás em 2027, fica apertado. Finalizar esses levantamentos, fazer a opção pelo regime ou não, e acompanhar os informativos da cooperativa. Aqui nessa reta final de 6 meses, a cooperativa essa foi a primeira reunião mais longa, né? A gente fez reuniões de campo com cooperados que compareceram, faz o quê? Uns 2, 3 meses, né? Mas é um espaço limitado, não é objetivo, então era lá 15 minutinhos, acabou não dando para aprofundar tanto que nem a gente fez agora. Mas sigam a cooperativa, acompanhem os conteúdos, vai sair muita coisa, vai sair manual, vai sair aplicativo para emitir nota fiscal, para controlar o crédito. Então, a Primato vai investir bastante tempo, esforço, já está investindo tempo, esforço para capacitar esse capital humano, que foi a primeira coisa que eu falei lá na abertura. A Primato não está aqui porque ela é uma empresa privada, porque tem dono, porque o dono quer ganhar dinheiro. A Primato está aqui por causa dos produtores rurais que fundaram a Primato, que operam com a Primato, que confiam na Primato. Então, o que a Primato quer é retribuir essa confiança, treinando, capacitando e otimizando os seus produtores. No fim das contas, o que importa é o produtor evoluir, sobrar dinheiro para todo mundo. Então, não podemos tratar a reforma tributária como um ponto trivial, como um ponto de menor importância. Fundamental levar a reforma tributária a sério. E a Primato está aqui como parceira, né, dos seus cooperados. E aí, 27 em diante, já está valendo. Já tem CBS para pagar, já tem o novo regime, quem optar lá já vai ter crédito acumulado para recuperar, vai ter imposto para pagar, já é jogo. Então, janeiro de 2027, 7 meses. Apertado. Tem que correr atrás. Aqui, antes não sei se o pessoal mandou dúvida aí, tem 4 perguntas no chat, depois a gente lê. Eu separei algumas aqui, que é o que a gente mais está vendo na ótica de consultoria, e participando de eventos, conversando com diretorias, com produtores, na minha visão de advogado tributarista mesmo, consultor. A gente vai passar rapidamente aqui. Eu não tenho como prestar consultoria nessa plataforma. Eu não tenho como dar respostas categóricas, afirmativas para cada realidade, porque são perguntas aqui com uma certa complexidade. Mas tudo isso daqui talvez seja o que você está pensando aí na sua propriedade, na sua família, e está em dúvida como fazer. Então, vamos passar rapidamente aqui, para a gente ver o que a gente mais escuta. Falei bastante, né? Não sou obrigado, mas posso optar a ser o contribuinte, né? Gustavo, mas quando que eu opto ou não, né? Qual que é a diferença? Você falou bastante qual que é a linha de corte, como que faz a opção, mas, Gustavo, fala logo, como que faz, quando que vale a pena? Não existe uma resposta, né? Infelizmente, não existe essa resposta pronta. Não é só uma decisão, está no texto ali, não é uma decisão puramente fiscal. Ela envolve outros fatores, né? Posicionamento na cadeia, com quem que eu vou operar, se é com a cooperativa lá, que é o alíquota zero, se é com um frigorífico privado, com uma cerealista privada, depende do que eu vendo.
Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Muito complicado eu dar uma posição final aqui, porque, às vezes, o que eu acho para a operação que eu mapeei é uma situação, para outra situação é outra completamente diferente. Diferença básica. Fora do regime, no texto ali. Não apuro, não pago IBS, CBS nas vendas, mas também não apuro os créditos nas compras. Então, eu literalmente estou fora do regime. Não pago, não quero, eu estou fora dessa discussão. Às vezes, vale a pena estar dentro para recuperar o crédito. A gente conversou lá em cima. No regime regular, se eu estiver no regime regular, eu apuro os créditos pelas compras, os débitos sobre as vendas e não assumo só isso, assumo toda a burocracia em volta. Equipe contábil mais qualificada, acompanhamento mensal, rigor na escrituração dos documentos fiscais, tem prós e contras e a gente precisa avaliar. Na tua região tem equipe que vai conseguir te ajudar a fazer isso daqui? Você consegue fazer isso daqui sozinho? Vale a pena? Você lá optando teria R$30 mil no ano para recuperar de imposto. Vale a pena? Tem que avaliar. O 2. O limite de 3,6 é por CPF, por família, propriedade, holding, atividade. A lei prevê, que nem eu falei acima, ela não prevê a soma do grupo familiar. A soma entre marido, mulher, pai, filho, esposa, genro, cunhado, isso aí a lei não prevê. A princípio, ela está permitindo a fragmentação por CPF. A única coisa que ela prevê é a soma da atividade rural daquela pessoa física com a empresa rural que ele é sócio, independente da participação societária. Então, esse é um dado, uma informação que, da forma que a lei hoje está escrita, mas eu não duvido, pelo contrário, eu até espero que venha alguma regulamentação para essa, digamos, artificialidade na quebra de receitas, né? Então, falei lá do pai com 5 filhos menor de idade, vai repartir lá 10 milhões entre cada filho. Então, talvez aí venha uma regra para obrigar essa concentração da receita. Ainda não existe. Então, para todos os fins, a gente pode trabalhar com essa possibilidade. Deixa eu voltar aqui se eu falei tudo. Então, era aquilo mesmo. Holding rural. Holding rural. Palavra da moda. Gustavo, holding rural. Não tenho. Preciso fazer? Já tenho. Preciso parar? Preciso mudar? O que eu faço com a minha holding rural? A holding rural não é uma estrutura definitiva para a reforma tributária. Na verdade, ela é diferente, a tributação é diferente hoje e ela vai ser equiparada com a reforma. Então, em termos de tributação sobre o consumo, deixando bem claro, né, existem diferenças entre imposto de renda, que aí tem que ser calculadas caso a caso. Ela nivela uma holding rural, né, com atividade rural, exploração rural, com a pessoa física que explora a atividade rural. Elas passarão a pagar a mesma coisa. Mas a holding ela tem outras finalidades, né? Ela tem uma finalidade sucessória, de governança, de alocação do poder de decisão familiar, proteção familiar sobre eventuais acontecimentos da vida, falecimentos, enfim, regras de remuneração para herdeiros, saída da sociedade. Ela é uma estrutura que, tributariamente, ela não é usada, já hoje ela não é usada só tributariamente, ela é usada, tirando a discussão do ITCMD, né? Mas só hoje ela não é usada puramente como uma estrutura para pagar menos imposto no dia a dia. Ela é principalmente uma estrutura de organização do poder de decisão familiar, quem que manda na fazenda, quem que é o herdeiro, quem que é o administrador, se alguém separar, divorciar, casar, o que acontece, e para fins de economia do imposto do ITCMD, que é o imposto sobre a sucessão por morte ou doação. Então, o ITCMD teve uma mudança também, que a mesma emenda da reforma, a emenda constitucional da reforma tributária, obrigou os estados a aumentar o imposto sobre transmissão. Então, a holding, se você me perguntar, se vier uma pergunta no chat aqui de holding, eu vou falar, precisamos analisar o seu caso. Então, para fins de compra e venda, não muda.
Agora, para fins de grupo familiar, estruturar a decisão do grupo familiar, como que vocês estão lá? Quantos filhos, quantos noras, quantos netos? Tá, todo mundo, o patrimônio já está dividido? Não está. Imposto sobre a herança, quanto que vai ser? Então, envolve esses outros aspectos. Então, é uma estrutura muito boa, mas tem que ser usada para a finalidade correta, né? 4. CPF, sociedade rural, holding, condomínio, empresa operacional, parceria, arrendamento. De novo, não existe resposta pronta. Precisa mapear como que você está estruturado hoje e o que cabe dentro desse remanejamento. Para todos os fins, parceria conta como receita da atividade rural, assim como é hoje, conta como receita da atividade rural. O que é o contrato de parceria? Aquele onde efetivamente existe a produção conjunta e os riscos são compartilhados mesmo. Então, se eu colher 200 sacos de soja, eu te pago tantos por cento. Se eu colher 100, eu te pago os mesmos tantos por cento. Isso é um contrato de parceria, simplificando. É considerado uma receita rural e o arrendamento vai ser considerado uma locação. A locação tem novas regras para tributação também, mesmo na pessoa física. Seja rural, seja de kitnet na cidade, casa na cidade, sala comercial, tem novas regras também. E a tributação sobre a locação ela tem uma mudança pesada. Então, precisa mapear. Gustavo, hoje o que todo mundo faz. Gustavo, eu tenho lá um contrato de parceria, mas, na verdade, é um arrendamento. Eu pago fixo, se der prejuízo, se não der, está garantido. Então, tem que mapear isso daí. Então, eu tenho uma holding, mas a holding é só para deter o patrimônio, né, deter as matrículas das áreas, mas quem opera sou eu na pessoa física e pago como parceria. Então, tudo isso tem que ser mapeado. Então, dá um exemplo. A parceira vai receber soja. E, na hora que ela vender, ela não vai ter aqueles créditos sobre o gasto lá com óleo diesel, máquinas, equipamentos, não sei o quê. Isso está reprecificado no teu contrato? Quase ninguém fez isso, ninguém parou para pensar nisso. Então, são estruturas, primeiro, mapear, identificar os pontos críticos e sentar para decidir em conjunto, com dados, com números de impacto. Compras de insumo. Compra insumo antes, durante ou depois da transição. Então, muito comum, né, comprar fertilizante, semente antes, 6 meses antes, 1 ano antes. Faço agora, espero, não faço. Então, a pergunta não é antecipar, né? Então, se eu compro hoje e eu não estou num regime de crédito, eu abro mão desse meu crédito no ano que vem. Porque hoje eu não sou contribuinte de PIS/COFINS, ano que vem eu posso ser contribuinte da CBS. Então, esse item que eu estou comprando me daria crédito lá no ano que vem? Falei da máquina agrícola. A máquina agrícola vai dar crédito. Então, uma colheitadeira de 3 milhões de reais. Aí eu falo, não, vamos esperar. Agora, todos esses itens vão dar crédito, eu serei contribuinte, então tem que mapear por perfil e o que você está planejando fazer no ano que vem para a gente poder dar essa resposta mais precisa. Então, item 6 aqui. Eu falei antes, né, acabei falando antes. Arrendamento, parceria e comodato. Mudam de importância? Mudam. Vai ter um controle mais rigoroso. A gente está vendo a Receita implementando um cadastro de imóveis mais rigoroso. Cada imóvel, seja o imóvel urbano, o imóvel rural, vai ter um número de cadastro único perante a Receita Federal, e aquela produção, aquele aluguel, aquela nota fiscal de aluguel. A gente está falando de hoje é só um recibo, né? Eu imprimo um recibo, assino e aquilo é o comprovante de pagamento do aluguel. Vai ter que ter para o ano que vem está planejado uma nota fiscal de aluguel por mês, por imóvel. Isso vai acontecer para o arrendamento, para a parceria. Então, precisa mapear, porque o grau de cruzamento de informações e dados e a base de dados da Receita ela vai ser ampliada. Então, monitoramento de transações financeiras, com as notas fiscais, com o que a outra ponta declarou, tudo isso vai ser cruzado. Então, tem que monitorar isso daí. Então, principalmente verificar de quando que é esse meu contrato, o que ele prevê. Eu falei do parceiro, né, que vai vender. O parceiro recebeu o soja dele, do contrato de parceria, e ele vai vender. Hoje ele não paga PIS/COFINS, ele não paga ICMS.
Ele vai receber o ano que vem e vai vender o ano que vem. Ele vai pagar a CBS lá os 3% sobre essa venda, sem ter os créditos pela produção. Vai ficar mais caro, vai sobrar menos dinheiro na mão dele. Isso está no meu contrato? Eu já sentei com ele para falar desse tema específico. Então, se ficar quieto, se não falar, também é uma opção. Mas, provavelmente, na hora que ele receber e for vender, ele vai ver, opa, me sobrava 1 milhão, e agora me sobrou 1 milhão menos 34 mil, vamos renegociar isso aqui para 1 milhão e 50. Então, talvez, se você chegar com antecipação, você consiga uma renegociação melhor. Então, isso é importante de mapear o que eu tenho, qual que é o impacto, para onde eu vou. Vou negociar o preço com tributo por fora. O que é o tributo por fora, né? A gente fez o exemplo lá do soja, de 1 milhão. Qual que é o padrão hoje? Quanto você me paga na saca? 130. Tá bom, aceito. Não pergunta se é com imposto, se é sem imposto, se é aquilo bruto ou se é o 130 mais o imposto que eu vou pagar. O padrão que está sendo construído, que a gente precisa criar um certo grau de consciência, é que a negociação de formação de preço no ano que vem, ela é com base no que sobra. O que sobra é valor líquido. Então, no quadro lá, 1 milhão da Primato, deixa eu até voltar, eu não vou conseguir achar aqui, mas no 1 milhão da Primato, me sobra 1 milhão porque eu não pago por causa do ato cooperado. Tudo bem. Agora, 1 milhão com a cerealista privada, menos 34 mil, me sobra 970. Então, eu não posso negociar assim, de olho fechado, e falar quanto você me paga pela soja. Quanto você me paga líquido pela soja. Então, para sobrar a mesma coisa, eu vou precisar de 1 milhão e 40 mil reais, 1 milhão e 30 e pouco. Então, esse é o padrão de negociação que a gente está tentando, nas consultorias, nas nossas palestras, nos nossos informativos, passar para o pessoal. Pessoal, o que importa não é receita. O que importa é quanto sobra no bolso. E o quanto sobra no bolso é quanto eu recebi menos o imposto que está destacado na minha nota fiscal daquela operação. Então, esse é o padrão. Para a cooperativa, não tem desconto. O que eu recebi é o preço combinado. No privado, pode ser que tenha. Precisa saber quanto para o quê? Para a comparação de preço ser justa. Então, 1 milhão, a Primato me paga 1 milhão, e lá a cerealista está me pagando 1 milhão e 10. Eu vou vender lá, eu ganho 10 mil. Tu perdeu 25, porque 1 milhão e 10 vai ter 35 mil reais no imposto, que vão abater dessa tua receita, e vai te sobrar limpo 980. Então, esse tipo de dado, esse tipo de consciência, de sabedoria, que a gente quer ajudar vocês a construir durante esse período de transição. E aqui, a posição da Primato, né, relação de parceria com o cooperado, com o nosso capital humano. Ações da Primato. Vamos manter essa rotina de reuniões, de treinamentos, de informativos. Uma hora uma reunião online do jeito que a gente fez, uma hora um evento presencial, informativos, PDF, publicações nas redes sociais. Agora, a reta final, realmente, momento de manter o cooperado informado. Estamos aqui, que nem eu falei, trabalhando porta para dentro com o aplicativo lá para a emissão da nota fiscal no formato que vai ser obrigatório, no auxílio na apuração do crédito do produtor, na monetização desse crédito. Então, com as novidades, a gente vai divulgando também. Estamos preparando também informativos. Aqui é um ponto importante. A gente, mesmo que eu falei que a reforma está em cima, mas a gente tem muita informação que falta do governo ainda. A gente não tem nem a alíquota do tributo ainda, né? Eu falei, a gente acha que vai ser 27, 28, a gente não sabe se vai ser. Há 6 meses da reforma, o governo não soltou a alíquota do tributo, mas vamos ficar parados por causa disso? Não, a gente está trabalhando com 27%, 28%. Então, isso interfere em algumas operações, principalmente com os não contribuintes, que é o crédito presumido na aquisição, enfim, se vale a pena ir para o regime de contribuinte, o que vai determinar é justamente esse crédito presumido. Então, quando sair isso, a gente vai orientar para certos tipos de
linhas de produção, por exemplo, integração de suíno, se é contribuinte, não é, a partir de qual faturamento, para o soja, para o leite. Então, isso, saindo esses dados concretos do governo, a gente orienta linhas específicas de uma maneira mais direcionada, mais vertical. Por enquanto, a gente está falando horizontalmente para dar um plano geral para todo mundo.